bom dia, bom dia, segunda série. Boa tarde, boa noite. Apesar que tem que ser bom dia, né? Nossa aula é amanhã e vocês precisam estar assistindo no mesmo horário. Hoje, como eu introduzi na aula passada, nós vamos falar sobre a urbanização brasileira. Gente, olha essa imagem, que incrível. Parece aquela imagem da... Gente, como é que chama lá do Maicon, né? Vai que cola, não é vai que cola. Ai, eu vou lembrar o nome até o final. Me fala, como que chama? Eu sei que parece ter uma imagem muito parecida com esses programinhas, não sabe como é que chama? Não, né? Ah, eu vou lembrar, peraí. Deixa eu pôr vai que cola, que tem o outro. Ah, agora eu lembro. Não é esse, não é esse, não é esse. E tem a Britney. Ah, nem gente. Parece essa imagem de lá, da favela. Então, eu achei linda essa imagem. Coloquei aqui pra gente começar a nossa aula de hoje. Porque, né? Vocês sabem. Não é pé na jaca. Tô de graça. Isso, obrigada. Tô de graça. Depois vocês olham, super parece essa imagem com esse programa, tá? Adorei essa imagem. Então, e lembrando, nessa aula de hoje o objetivo da aula é compreender, né? Dar início, porque nós vamos usar de 2 aulas para esse conteúdo. Essa é a primeira parte dessa aula. Nós precisamos compreender, né, esse processo de urbanização, entender como se deu a urbanização brasileira, né? Através de qual processo? Por que foi assim? Por que tem regiões mais povoadas e não? E estabelecer e entender e compreender a construção das cidades, né? A megalópole, as megacidades, as metrópoles, uma conurbação urbana, várias coisas, tá bom? Então, vamos para mais essa aula. Ei! Já que eu não sei pôr os efeitos, eu mesmo faço, tá bom? E eu amei essa imagem. Ai, gente. Aqui eu trouxe outra imagem que eu também gostei, que é pra gente ver aí, né? Como se deu essa população brasileira, essa miscigenação. Isso é lá na formação do território que vocês aprenderam lá atrás, então vocês já sabem como, né? Os portugueses vieram para o Brasil, vieram os portugueses, trouxeram os escravos africanos, e aí misturou tudo com os nossos índios e nos deram a gente, a nossa formação, a nossa árvore, como que chama? Árvore de genética lá, genealógica. Acho que é a Cássia me marca se eu falar errado. Mas aí se deu, né? Nosso povo. E para nós conversarmos, vocês precisam entender que em 1950, quando foi o boom mesmo ali do processo de urbanização, então aqui nós temos esse mapa representativo, olhem só, da população brasileira, cidades brasileiras. Olha lá no Sudeste, muito ali povoado em São Paulo, porque aqui no processo de formação do território brasileiro, eles exploraram o litoral, todo esse litoral aqui, ó, do norte, do nordeste, até aqui em São Paulo, porque os ciclos econômicos que se deram à expansão do povoamento brasileiro. Então a gente tem os europeus chegando, explorando o pau-brasil, aí depois do pau-brasil vem o quê? O ciclo da cana-de-açúcar. A gente tem uma expansãozinha, mas não tão grande, mas com o ciclo do ouro que os bandeirantes terminaram esse processo de expansão. Então a gente tem essa expansão do território brasileiro e aí eles saem daqui do Nordeste, ó, e vêm para o Sudeste, Sul-Sudeste, que não tinham esses nomes. Então aqui vocês podem observar que eu tenho um povoamento, uma população maior nessas regiões, tá? Então vocês gravem esse mapinha porque nós vamos ver o próximo. Então, os ciclos econômicos fizeram parte desse processo de urbanização brasileira. Construção dos pequenos engenhos, depois das vilas, das pequenas cidades, as capitanias hereditárias, que eram os capitães dos portugueses que tomavam de conta. Então a gente tem ali todo o ciclo econômico da formação brasileira como base para o processo de expansão e urbanização, tá bom?
Aí, olha só, já em 2000, gente. Nós estamos em 2021. Isso foi no ano de 2000. Olha a quantidade da população urbana. Então, quer dizer que eu tenho uma regiões, exceto aqui no norte, né? Mas aqui, ó, já no centro-oeste, no nordeste, parte do norte, eu tenho uma concentração urbana gigantesca. E nesse período, né, que eu já tinha essa migração das pessoas que foram para a construção de Brasília. Olhem isso. Olha esse enxame de pessoas. E a evolução da população rural urbana entre 1940 e 2006. Então, esse êxodo rural, que eu vou explicar mais à frente, isso aqui só são dados informativos e os mapas são para vocês terem essa noção. Eu gosto sempre de representar isso. Até porque, né, mapa, geografia, mapa, morre do coração. Então, eu tenho ali, de verdinho claro, nossa população rural e de verde escuro urbana. Então, em 1940, eu tenho 31% e 69%. Então, vocês vão vendo que vai caindo com a questão do êxodo rural. Então, aqui em 1960 a 1980, que é esse avanço do êxodo rural, e o processo acelerado dessa rede urbana, tá? Dessa urbanização. Olha ali em 1990, inclusive o professor aqui já tinha nascido, eu nasci entre aqui e aqui, ó. Nós temos já uma população urbana maior que a rural, tá? Olha em 2006. Hoje continua, hoje a nossa população urbana ainda é maior que a rural, mas hoje nós temos o espaço agrário, igual nós estudamos nas aulas anteriores, como a fonte de matéria-prima para as cidades, a base estrutural alimentícia, de vestimentas para as cidades, tá? A urbanização, como eu introduzi nas aulas passadas, nas turmas que eu entrei, o que é? É o crescimento maior da população urbana em relação à população rural. Eu falei, ó, área urbana, igrejinha aqui de Anápolis, a gente tem uma área rural. E eu até brinquei com os meninos que, meu pincel não está aqui, mas a gente quando tem as áreas rurais, que são maior população rural do que urbana, o que a gente tem? Uma praça, uma igreja, um bar, um comércio. Na maioria das vezes é sempre assim, que faz com que seja o principal local da zona rural. Então a igrejinha é um exemplo disso, né? A gente tem ali simplesmente um pequeno vilarejo, um pequeno local que tem esses comércios que faz essa representatividade do espaço rural, tá? Então, urbana, a cidade é urbana quando a sua população rural é menor. Se a população rural for maior, ela é uma zona rural, tá bom? Então, tem que ter, assim, um crescimento, tem que analisar um e o outro para saber o que é rural e urbano. O êxodo rural levou as pessoas do campo para a cidade, principalmente em 1950, 1960 a 1980, foi principalmente, né? E aí a gente teve esse aumento do número das cidades, esse aumento. Por quê? A gente teve um intenso crescimento populacional e conhecer uma ampliação de sua área. Aí a gente começou a ter essa infraestrutura, rede elétrica, esgoto, água encanada, telefonia, comunicação, como eu falei na aula passada. Nossa, professora, mas não foi tudo assim? Claro que não, óbvio que não. Nós vamos ver nesse processo das construções, da urbanização crescendo, desigualdade, no processo de desigualdade, e isso não é bem assim, tá? Atualmente, as telecomunicações contribuem para a integração entre campo e cidade? Sim, claro, com certeza. Tem rádio, tem lugar que não tem internet, mas hoje acesso à televisão está em todos os locais. Televisão, rádio, noticiário, não tem como não ter acesso. Então, hoje, a comunicação integra a zona rural com a zona urbana. E o espaço agrário hoje é um espaço de alta tecnologia, não se esqueça disso, nós acabamos de estudar isso, tá bom? E um complementa o outro. Não
tem como o espaço agrário sem ter o espaço urbano para levar a sua mercadoria. Então, a gente tem ali o espaço rural como as atividades primárias, lembra? Lá do agronegócio, lá da agricultura, da agropecuária, eles são a base. E aqui o setor secundário e terciário. Então, chega para a gente, vamos dar o exemplo do tomate, que eu expliquei nas aulas passadas. O tomate chega para a gente, um pouco vai para o Ceasa, o outro pouco vai para a indústria, que depois vai para o supermercado, entendem? Secundário e terciário. E isso nas atividades de trabalho também. A gente tem o professor, nós temos o entregador de pizza, nós temos os funcionários, as funcionárias domésticas, nós temos ou funcionários domésticos, né? Não é uma questão de gênero. Nós temos um que fornece o produto para o outro. Então, essas atividades primárias que vêm do campo, aqui no espaço urbano, elas entram como secundário e terciário, tá bom? Aí, esses recursos modernos são vistos até nos locais mais distantes. Lembrando que os locais mais distantes têm, mas não é acessível igual para muitos. Então, aí é onde gera o processo gigantesco de desigualdade. Então, assim, entre 1960 ali, 1980, a gente tem o êxodo rural, a gente tem a saída das pessoas dos campos para a cidade. E quando ela chega nas cidades, o que as pessoas querem? As pessoas querem moradia, as pessoas querem educação, as pessoas querem saúde, as pessoas querem transporte. Será que é bem assim? E aí? E aí, produção? Conte para a professora de vocês. Será que é assim? Mas vamos lá. A cidade é, por excelência, o lugar de poder administrativo. Sim, professor, nossa, que falta aleatória. Porque é da Bahia. Te amo, Salvador. Queria muito estar em Salvador. Então, a cidade é o lugar de representatividade do sistema econômico, político e social dos espaços geográficos, tá? O êxodo rural e urbanização. O que a gente tem no êxodo rural e urbanização? O intenso processo de deslocamento do povo do campo para a cidade. O processo de urbanização, gente, muito importante no Brasil, foi consequência da modernização. O Brasil estava lá, atrasadinho, bem roceiro, bem da roça. Os Estados Unidos, grande potência, credor mundial, falou, olha, vamos levar a industrialização. Era Vargas, tá? Que a coisa vocês procurem aula sobre Era Vargas na questão da história. Não vou entrar, senão não dá tempo. Eu preciso instalar minhas indústrias aí no Brasil. Eu preciso de mão de obra, um país desse tamanho, um país com uma população ok, aí nas zonas rurais. Então, e os Estados Unidos eram o grande credor mundial, né? O cara que tinha dinheiro. E aí entra o avanço capitalista. Então, eu preciso alcançar, vocês precisam se igualar ao capitalismo, né? O Brasil está ficando para trás. Aí o Getúlio Vargas vem e traz industrialização para o Brasil, vamos industrializar. Então, assim, foi meio que faça, né? Se vocês precisam, nós, como potência mundial, precisamos que você acompanhe. Então, Getúlio Vargas pega e leva a industrialização. Trouxe as empresas, né? Deu-se início aqui o processo de industrialização. E aí a gente tem ali, foi quando essas pessoas saíram realmente do campo para a cidade procurando melhores condições de vida. Até porque a gente tem que lembrar que na Revolução Verde, logo depois, mecanizou o campo. Você mecanizou o campo, o trabalhador ali braçal precisava procurar outros meios. Então, industrializou o Brasil, aconteceu esse boom do êxodo rural, essa modernização do campo também. Então, eu tenho processo de industrialização e modernização do campo. A expansão das grandes propriedades rurais e a mecanização agrícola, que foram os principais responsáveis para a expulsão do homem, né, do trabalhador do campo para a cidade. E aí, quando eu chego na cidade com os meus filhos, com o dinheirinho que eu tenho, eu falo, nossa, eu vou comprar uma casa aqui, perto da fábrica, eu vou fazer isso, isso e isso. Chega lá, ele vê que ele não pode comprar. E ele tem que comprar uma casa mais acessada dos centros urbanos construídos nessa época, né? Sente o drama.
Aí, olha só, gente, lembra do desenho que eu fiz no quadro, nas turmas que eu entrei? Eu desenhei. É porque meu pincel não tá aqui. Eu desenhei lindamente, só que vocês vivem criticando os meus desenhos, mas eu desenhei, ó. Eu fiz um homenzinho assim, 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 aqui vai ficar pior ainda, assim. E aqui tem um pauzinho, aí eu pus uma bolinha, me perguntou se era 3 cabeças, eu queria fazer essa imagem, tá? Então agora vocês associem os meus desenhos às imagens que eu quero representar para vocês. Então olha só, a gente tem o êxodo rural, vamos colocar que aqui, ó, aqui são os grandes centros urbanos. E olha onde o trabalhador rural conseguiu construir suas casas. Isso foi gerando uma conurbação urbana, a gente tem ali umas populações, né? Essa urbanização, essa conurbação é o processo que cria grandes aglomerações próximo aos centros urbanos. E a gente vai ver lá na frente que a especulação imobiliária muda tudo isso. Então aqui, ó, já é o processo de metropolização no Brasil, tá? Então aqui o Brasil começa a metropolizar, começa a crescer o inchaço nos centros urbanos, esse grande crescimento, principalmente próximo aos centros industriais, tá bom? E aqui a gente tem uma visita interna do shopping, só para a gente ver os subempregos, que são os trabalhos, né, autônomos, hoje tem esse nome, autônomos. Então isso aqui chama urbanização e a população economicamente ativa, porque nem todo mundo tinha trabalho nas indústrias, essas fotos são atuais, mas pensa nesse período. Nem todo mundo tinha trabalho nas indústrias, muitos perderam o seu trabalho no campo para mecanização. Então, entrou-se esse setor terciário mesmo, que são os trabalhadores urbanos, que são as diaristas, são os camelôs. Hoje a gente tem os entregadores, né, de aplicativos, os Ubers, mas nesse período, principalmente camelô, vendedor, diarista, a gente tem esse setor terciário, tá? Em alta nesse período. E o setor secundário, que é quando a gente tem ali as pessoas que trabalham nas indústrias, nas fábricas e tudo mais. E o primário está lá no campo, tá bom? Então, isso aí é uma mudança nessa população economicamente ativa. Eu deixo de ser só o trabalhador rural, ou eu deixo de ser só o trabalhador da indústria e vou virar um trabalhador autônomo em atividades informais, tá bom? Ai, entrou! Meu Deus! O crescimento das cidades e o planejamento urbano. A expansão das cidades no Brasil. Sim, metropolização no Brasil. Seguiu uma orientação em planejamento, gente? Eu tinha tudo planejadinho, bonitinho, eu saí do espaço rural, eu já tinha minha casa, ali perto tinha uma escola, um hospital, tudo para me dar garantias. Como que é meu trânsito? Foi planejado? Muito bem planejado? O que aconteceu? Não, gente, não seguiu uma orientação planejamento. A gente tinha um monte de terrenos. Então, gente, aí começa essa metropolização. Não tem nada planejado. A gente só tem os centros urbanos que estão próximos às fábricas crescendo. E aí, o que acontece? Quem veio da roça, da zona rural, que queria seu emprego, queria casa, não tinha. Isso afeta quem? Os filhos dos donos das indústrias? Os filhos dos políticos? As famílias? Claro que não. Olha quem que afeta, gente. Presta atenção nisso aqui. A falta de moradia é um dos graves problemas das cidades brasileiras. Porque afeta a população que vive no campo. Está diretamente relacionada à baixa renda da maior parte da população e não propriamente à inexistência de moradias. As pessoas, quando chegaram aqui com seu dinheirinho lá da roça, certinho lá, falaram, vou comprar aqui. Chegava aqui, não tinha como comprar. Então, eles tinham que comprar um terreno longe, construir suas casas longe. E isso, a gente tinha transporte, carroça, né, gente? Carroça para levar, para ter cavalo era caro. Hoje, carroça é barato, mas para ter cavalo era caro. Então, sintam que esse má planejamento das cidades, exceto Brasília, Palmas, que foram cidades construídas planejadas, que eu me recordo se foram essas, nós temos o mau planejamento desde esse processo que trouxe a industrialização na era Vargas. Professora do céu, será que isso conta porque o Ana Paulino dirige tão mal?
Ai, gente, eu tinha que fazer esse comentário, né? Porque eu sou lá de Goiânia e eu posso falar que aqui o povo não dirige bem. Senhor da Glória, vamos lá. Apesar de serem comuns nas grandes cidades, aqui nós não nos deparamos com essa realidade das grandes favelas. Mas depois que eu fui para Salvador, que eu fui para o Rio de Janeiro, que eu vi, eu ficava assim, ó, passando de carro e, meu Deus, é real, é ali na encosta, aquele tanto de casa. Sim, gente, é real, né? E elas se localizam principalmente em barrancos, áreas de risco. Então, você vê o esgotinho a céu aberto, você vê, tem um morro assim, e a casa aqui, ó. Então, de jeito assim, pendurado assim, ó. Eu, professora de geografia, fiquei surtada vendo aquilo. Eu falei, ai, como que consegue construir? Como que foi feito? Como que aguenta? Como que segura? A professora de vocês nas viagens dela da vida. Quando era permitido viajar, que estamos numa pandemia. E a gente precisa que essa desigualdade socioeconômica que aconteceu desde o êxodo rural, pela falta de planejamento, só cresceu, cresceu, inchou, cresceu, cresceu, e virou esse processo de conurbação urbana, tá? Que é quando a gente tem essas áreas de metrópoles, essas áreas urbanas brasileiras, desse grande fluxo construídas próximas assim a esses centros urbanos. Misericórdia, bateu o sino. Além disso, a gente precisa inserir no mercado de trabalho essas populações das favelas, tá? Aglomerados subnormais, como diz minha professora de Geografia Urbana, Jane. Lembrei dela. E a favela no Brasil, né, ela é considerada como uma aglomeração de habitantes ou aglomerado subnormal, que a gente tem ali uma carência dos serviços básicos, nem todas, tá, gente? Não estou generalizando. Nós temos uma carência de serviços básicos, as habitações são construídas umas em cima das outras, e esse processo vem do desenvolvimento que o país teve no período de industrialização e urbanização, porque desde aí eles já excluíram, tá? Excluíram as populações, que concentrou a riqueza num lugar, e o desemprego e a perda do poder desses trabalhadores em outro. Prestem atenção nisso que eu vou falar. Prestem muita atenção. Espraiamento. Quando a gente tem uma questão imobiliária, porque além disso tudo, a gente tem as questões imobiliárias nas cidades verticais, nas grandes construções das imobiliárias, querendo terreno, construindo para vender, aí começa a verticalizar a cidade, que é a construção de prédios. E aí, o que acontece? Eu tenho a cidade legal, que é a cidade próxima aos centros urbanos, e a cidade ilegal, que é onde a gente contém esses aglomerados e a especulação imobiliária compra, porque vocês podem ver, quando a gente tem doação de casinha do governo, onde que são? São próximos aos centros ou às principais regiões da cidade? Não, são afastadas. Aí, constrói os prédios ou condomínios fechados para a galera, que é a cidade legal, para a galera que tem grana, e faz as casas mais baratas para as demais, para outra população, e coloca cada vez mais afastado. Então, os loteamentos a gente pode ver que estão sempre mais longe. Então, isso faz parte desse espraiamento, é quando a cidade espraia mesmo, parece um formigueirinho, principalmente por causa da especulação imobiliária. E prestem atenção, onde são as regiões que as pessoas ricas moram, não gosto de usar esse termo, mas eu vou usar, e as regiões que as pessoas classe média baixa ou pobres moram, tá? Entra aí a especulação imobiliária. Analisem isso no dia a dia de vocês, beleza? Olha só, tudo isso que eu passei, esse processo de metropolização, aí a gente tem que lembrar que a região metropolitana, ela está integrada ao desenvolvimento, principalmente pendular, o movimento pendular diário, que é onde as pessoas saem de uma região e vão para outra. Exemplo, aqui não dá para a gente dar esse exemplo, mas Goiânia e Aparecida, né? Aconteceu muito essa migração pendular, que quando o pessoal saía de Aparecida, trabalhar em Goiânia e voltava só para dormir. Em Brasília é muito considerado isso cidade de dormitório, né? Então, a gente tem ali essa região metropolitana, quando a gente aglutina municípios que você atravessa e está dentro do outro, né? Igual uma rua faz parte de Aparecida, outra rua faz parte de Goiânia.
Em Brasília também é assim, aqui em Anápolis a gente tem isso no Campo Limpo. Não, tem que pegar uma estradinha, eu não sei daqui de Anápolis onde tem, que eu desconheço mesmo. Todos têm que pegar uma geozinha na vida. Mas é isso, quando a gente tem essa formação em torno das principais cidades, sabe? Olha só, outro exemplo, o eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais, são regiões todas próximas. Aqui a gente tem muita concentração da população brasileira, porque o processo de industrialização começou nessa região, né, na região sudeste. E depois, gente, com a construção de Brasília, JK, fez 50 anos em 55, que aí sim a gente tem, né, essa migração das pessoas que saíram do norte e do nordeste em busca de trabalho e fizeram ali para a formação de Brasília. Outro exemplo, gente, Brasília é uma região, uma cidade planejada. Ali, meu amor, foi planejada, o JK planejou Brasília para andar de carro. Você pensa andar de a pé ali em Brasília? Não tem como. Porque é tudo longe, aí entra a rede de transporte, né? Tem metrô, tem ônibus, sim. Mas para você andar a pé em Brasília é complexo. Muito complexo. Meu Deus, eu já sofri ali naquela Brasília. Sangue do cordeiro. Então, a gente vem... E o que acontece em Brasília? Brasília tem muito isso. Tem o entorno do DF, que é Goiás, e a gente tem as pessoas que trabalham em Brasília e moram no entorno, que são cidades dormitórios. Ali tem realmente essa nomenclatura, cidades dormitórios. E com essa grande formação das cidades, acompanhou o quê? Graves problemas sociais. Óbvio, a gente tem aumento de violência, falta de educação, falta de saúde, essa questão das periferias, né, levam as pessoas aos centros urbanos para começar assalto, homicídios. Então, a gente aumenta a violência nas cidades. Isso aqui é um mapinha até 2004 da taxa de homicídio, só para motivo de informação do aumento da violência. Se a gente for ver, ó, deixa eu tirar eu aqui, nós olhamos aqui, ó, em 1994 até 2004, hoje esses dados são outros, são bem maiores, a gente tem esse aumento ali do mapa da violência, tá? No Brasil. Aí nós temos a violência pela falta de acesso à educação, a trabalho. Agora, pós-pandemia, né, gente, misericórdia, eu nem quero ver, não quero ministrar aula após essa época, porque quando o IBGE fizer esses cálculos, sangue do cordeiro. E aí nós temos as redes urbanas, a rede urbana. O que é a rede urbana? É o sistema integrado das cidades, por meio de transporte e comunicação. Vou para Goiânia como? Ó, amarelinho, ou de carro, né? Então, a gente tem ali grandes cidades, que são as cidades metrópoles, que são as que coordenam mesmo o país, né, com influência cultural, quantidade de pessoas, econômica. Então, nós temos São Paulo e Rio de Janeiro. E também nós temos as metrópoles globais. São Paulo, né, é a nossa metrópole global, porque ela tem ali, é sediada as principais empresas multinacionais, as matrizes de grandes bancos. Nós temos empresas brasileiras de grande porte, então isso tudo influencia, tá? Aí aqui a gente tem as redes urbanas, de acordo com o IBGE, formada por cidades médias e pequenas. As cidades médias são conforme o seu tamanho, né, que podem ser classificadas como centros regionais, e as menores que constituem a base da rede urbana. O ritmo do crescimento urbano, eu vou parar aqui, porque senão vai ficar muito grande, mas eu quero só que vocês entendam. O ritmo do crescimento urbano fala que depois de 1990 a gente tem assim essas metrópoles saturadas, sabe? E aí a gente não as pessoas começam a migrar para os interiores dos estados e diminuindo a migração para as metrópoles, porque as cidades com esse inchaço urbano começam a ficar muito grandes. Olha só. Para nós concluirmos, porque esse aqui vai ser assunto de uma outra aula da próxima aula, a gente vai entender as regiões metropolitanas e a conurbação, que é o aumento das cidades situadas em seus arredores, como que essas cidades cresceram, quais são a rede urbana, o que é a grande metrópole nacional, quais são as metrópoles nacionais, capitais regionais, centros subregionais, tá? O fluxo migratório do campo para a cidade, por isso que eu falei, não dava tudo em uma aula só.
Então, para a próxima aula, a gente vai compreender, tá? Essas regiões metropolitanas e a conurbação, tá bom? E tem PDF no GPA. Façam as atividades, beleza? Na próxima aula, a gente conclui esse conteúdo, que também é grande. Se não tiver GPA, eu tenho que conferir qual horário que eu coloquei lá o PDF. Mas se não tiver, porque na próxima aula que vai ter. Mas eu acho que já dá para eu colocar assim, tá bom? Então, é isso. Beijo, meus amores. Assistam toda a aula. Deixem seu like e comentem. E não se esqueçam de comentar no WhatsApp, para não ficar sem frequência. Até logo!